E se numa eleição, numa determinada cidade, as pessoas rejeitassem todos os candidatos de qualquer espectro político para votar maciçamente em branco? Pois é a partir desta premissa que o José Saramago parte para escrever o seu ensaio sobre a lucidez. Aqui ele se utiliza do voto, que para muitas pessoas é o exercício máximo da democracia, para questionar não a democracia em si, mas a forma como ela é exercida e principalmente qual é o papel do povo dentro de um país ou de um lugar que se diz democrático. Oi, tudo bem com você? Eu sou a Renata, sejam bem-vindos ao 15 Dias para Ler, e esta leitura aqui fez parte de um projeto pessoal que eu tenho de ler José Saramago até o seu aniversário, né? O que seria, na verdade, o seu aniversário de 100 anos, em novembro do ano que vem. Eu falo um pouco mais sobre esse projeto aqui neste vídeo, e eu vou deixar aqui no box de descrição as resenhas dos livros que eu já li, para que vocês possam dar uma olhada depois. Um dos livros já lidos e resenhados por aqui é o maravilhoso Ensaio sobre a Cegueira, que o Saramago, por sinal, utiliza como pano de fundo para escrever o Ensaio sobre a Lucidez. Existem 3 pontos bem comuns entre estes 2 livros. Primeiro, a repetição de personagens. Segundo, a averiguação de aprendizado, vamos chamar assim, para ver se o que aconteceu aqui serviu de lição e ela foi realmente proveitosa para o que vai acontecer aqui. E também existe uma semelhança na atitude do Estado dentro destes 2 livros. Aqui em Ensaio sobre a Cegueira, a primeira medida do governo em relação à epidemia que está acontecendo é isolar os doentes, e se eximir de qualquer responsabilidade a respeito deles e botar o exército em volta de onde eles estão para impedir que eles saiam. Ou seja, ausência mais cerco, que é uma atitude que de certa forma se repete aqui. Mas vamos lá, vamos falar aqui especificamente a respeito do enredo de Ensaio sobre a Lucidez, que é o seguinte. No comecinho do livro, nós temos o dia da tal da eleição, que vai resultar ali nos votos em branco. E chove, mas chove torrencialmente nesse dia. E os próprios mesários e representantes dos partidos custam a chegar na zona eleitoral devido ao mau tempo e às más condições das estradas. Só que eles observam que os eleitores não chegam. A princípio, eles atribuem essa ausência dos eleitores ao mau tempo mesmo, e começam a se preocupar, porque num dado momento eles percebem que os próprios familiares não foram votar. E começam a telefonar para outras cidades para perguntar se a eleição está normal, e nos outros lugares a eleição corre tranquilamente, as pessoas estão indo votar. É apenas nesta cidade que tem algo de diferente. Lá pelas 4 da tarde, a chuva já passou, o tempo já está muito bonito e as pessoas começam então a aparecer para votar. Aliás, me deixa fazer um adendo aqui a respeito da chuva. Aqui nesse livro, a chuva é recorrente e ela normalmente precede eventos muito importantes. Então, durante a leitura, prestem atenção nas chuvas. Enfim, lá pelas 4 da tarde, toda a cidade resolve votar, gerando filas intermináveis e gerando também a necessidade de que o horário da eleição seja estendido para que dê tempo de todos votarem. Mas tudo isso para nada, né? Porque quando eles forem apurar as urnas, vão verificar que a maior parte dos votos foi em branco. A população simplesmente escolheu não escolher. Só que a empáfia dos políticos aqui deste livro é tão grande que eles são incapazes de fazer uma autocrítica e pensar se talvez essa reação do povo não seja uma retaliação à atitude que eles têm tido. Em vez de pensar nas próprias atitudes, o que eles fazem? Convocam novas eleições. Então, lá estão novamente os 3 partidos mencionados nesse livro, que é Partido da Esquerda, Partido do Meio e Partido da Direita, para novas eleições. E o que acontece na segunda eleição? Uma votação em branco ainda maior do que a primeira. A partir disso, qual é então a atitude dos políticos? Será que agora eles finalmente vão colocar a mão na consciência e repensar as próprias atitudes, os próprios ideais? Claro que não. Agora eles vão partir em busca de um culpado. Porque, afinal de contas, uma quantidade tão expressiva de votos em branco só pode ter sido orquestrada por alguém. Por quem? Então, esse livro se transforma numa verdadeira caça às bruxas. A princípio, eles partem para uma simples investigação, perguntando para as pessoas em quem elas votaram
mas em sua defesa todas alegam o sigilo do voto e não dizem em quem votaram e muito menos se votaram em branco. O que era só essa investigação, só essas perguntas, vai ganhando proporções enormes até que direitos começam a ser retirados. A partir de agora, eu vou ser bem evasiva a respeito do enredo, porque esse é aquele tipo de livro em que quanto menos você souber sobre o enredo, melhor. Então agora eu só vou falar de ideias mais centrais, mais gerais. Então, a partir dessa recusa do povo em colaborar com a investigação, direitos começam a ser retirados, mas o povo nem liga. E essa retirada dos direitos nos mostra o quão frágil é a democracia e o quanto ela está sempre por um fio. Porque, afinal de contas, o voto é uma expressão da vontade do povo. Só que se a vontade do povo não corresponde ao que todos os políticos juntos querem, que é a eleição de um ou de outro, essa vontade é invalidada. Em paralelo a essa caçada ao culpado pelos votos em branco, nós vemos o ressurgimento, então, desses personagens de um ensaio sobre a cegueira, e aí nós vamos verificar se eles aprenderam ou não com a experiência que tiveram. E nós vamos perceber que, claro, existem pessoas que aprendem, existem pessoas que não. Uma ironia desse livro é que, apesar do título, existem poucos momentos de lucidez, especialmente por parte dos políticos. Mas, em um desses momentos, se fala justamente sobre este direito que o povo tem, que na verdade foi tratado como uma obrigação, que é o voto. Aqui no Brasil nós temos o voto obrigatório, né? Nós já temos essa dicotomia entre um direito que também é uma obrigação, mas o sentido aqui do livro é um pouquinho diferente. É que os partidos entendem que o povo tem o direito ao voto, mas desde que exista a obrigação de votar em alguém, não em votar em branco. E um desses raríssimos momentos de lucidez é dado pelo partido do meio, que diz o seguinte: era totalmente desprovido de sentido suspender direitos a quem não havia cometido outro crime que exercer precisamente um deles. Normalmente os livros do Saramago não têm muitos marcos temporais ou marcos tecnológicos, e esse aqui tem 2 marcos temporais. Ele acontece 4 anos após o acontecido do ensaio sobre a cegueira, e ele também é relativamente contemporâneo à época de sua publicação, 2004. Isso porque existem menções aqui à internet e também ao uso de telefone celular. Os mesários, quando estão ainda caçando os eleitores, se utilizam de telefone celular para ligar para casa ou para ligar para outras zonas eleitorais. Isso é bem raro nos livros do Saramago, né? Um dos métodos de vigilância utilizados lembra muito o que viria a ser futuramente o carro da Google. Eles falam aqui num carro que desliza suavemente ao longo da rua, equipado com câmeras de vídeo de alta definição e microfones da última geração. Claro, o carro da Google não tinha microfone, pelo menos não que a gente saiba, né? E as câmeras eram ostensivas. Mas a ideia lembra bastante, né? E este livro aqui veio bem antes desses carros da Google. Eu tinha a impressão de que o povo era só uma palavra vazia na boca daqueles políticos. E ele era, na verdade, uma entidade abstrata, amorfa, sobre o qual se falava muito, mas que nunca aparecia aqui no livro. O que é bem diferente dos livros do Saramago, em que ele privilegia muito a aparição do próprio povo. Meu incômodo com isso só melhorou, veja só, na minha edição está na página 111, quando o narrador diz o seguinte: não terá passado sem reparo, por parte de leitores e ouvintes especialmente exigentes, a escassa atenção, escassa para não dizer nula, que o narrador desta fábula tem vindo dar aos ambientes em que a ação descrita, por outro lado bastante lenta, decorre. Exceto o primeiro capítulo, eu vou pular um trecho aqui, o resto, que já não é pouco, passou-se como se os figurantes do relato habitassem um mundo imaterial, alheios ao conforto ou desconforto dos lugares onde se encontravam, e unicamente ocupados em falar. Depois desse trecho, eu passei a encarar como proposital essa atitude do Saramago em não colocar, de fato, o povo como personagem por um bom pedaço do livro, porque talvez a intenção tenha sido mostrar o que é que nós representamos para os políticos que tanto falavam em povo. Uma palavra, uma entidade amorfa e sem sentido.
E se isso te parece muito pessimista, a gente precisa lembrar que o Saramago não é exatamente um exemplo de otimismo, não é? Bom, o narrador desse livro aqui é bem típico do Saramago. É um narrador irônico, engraçadinho, que se dirige ao leitor com alguma frequência. E, mais uma vez, nós temos aqui os personagens sem nome, identificados apenas por sua função, pela sua atitude principal, ou às vezes até por alguma característica física, né, como era o caso lá do ensaio sobre a cegueira. E um dos gracejos desse narrador é a respeito da especulação sobre o livro se passar ou não em Portugal. E ele toma em algum momento os portugueses como exemplo, mas corre a dizer que não, que jamais esse livro retrataria os portugueses. Olha só o que ele diz: um povo universalmente famoso por ter sempre exercido com meritória disciplina cívica e religiosa devoção os seus deveres eleitorais. Saramago sendo Saramago, né? O cinismo de sempre. Mas a parte mais divertida desse livro, na minha opinião, nem é do narrador em si, mas de uma personagem que, submetida ao polígrafo, consegue subverter a ordem e fazer com que o próprio oficial é que seja interrogado pelo polígrafo como uma tentativa de provar que o polígrafo também erra. É uma invertida genial, é uma cena bem divertida. E esse livro aqui não é tão engraçado, por exemplo, quanto As Intermitências da Morte, mas é um livro que tem vários alívios cômicos, bem diferente aqui do Ensaio sobre a Cegueira, que é um livro extremamente sério, né? Esse aqui é um livro bem pesado mesmo. Eu achei o tom desse livro muito parecido com as convicções do próprio Saramago. Eu acho que ele foi muito feliz aqui em transmitir tudo o que ele pensa a respeito de democracia. Bom, se não tudo, pelo menos uma boa parte. E isso fica muito claro num discurso que ele fez, acho que é aqui no Brasil até, vou deixar o trecho aqui no box de descrição. E ele comenta o seguinte, que nós não discutimos a democracia, que nós a colocamos num certo altar, e a partir desta não discussão da democracia, é que nós ficamos relegados num segundo plano. Nós estamos muito contentes, muito satisfeitos em eleger os nossos representantes regionais, mas, numa última instância, as grandes decisões são tomadas fora das nações, são tomadas por institutos e organismos, aos quais nós não temos acesso como votantes. Se a gente for pensar de uma forma mais prática, os representantes desses organismos são indicados ou eleitos por pessoas que detêm poder em cada nação. Então, especificamente aqui no caso do Brasil, por exemplo, seriam indicados pelo Poder Executivo, que é votado. Então, seria um exercício indireto de democracia, talvez, mas ainda assim, esse exercício indireto, torto, no entender do Saramago, é insuficiente para que nós nos consideremos de fato democráticos. Achei que esse livro casa muito bem com essas ideias dele sobre o não contentamento com o simples votar e sobre os interesses escusos que existem atrás de eleições ou de escolhas de candidatos, sobre quais são os limites éticos de cada político ou de cada grupo para que os seus objetivos sejam alcançados. E olha que de sujeira esse livro aqui está cheio. Existe muita maracutaia aqui. No fim das contas, eu gostei muito mais das reflexões que esse livro me provocou do que da leitura em si. Como eu comentei, a primeira metade dele eu achei bem maçante, bem arrastada, mas da segunda metade para frente ele flui bastante. Achei uma experiência muito interessante, sim, só que é uma experiência que eu recomendo para quem já leu primeiro o Ensaio sobre a Cegueira, para compreender melhor os contextos apresentados na segunda metade desse livro. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Nós nos vemos nos próximos vídeos. Até mais! Tchau!